Olha, um ótimo dia, boa semana para você que nos acompanha, hein? E voltando aqui, já depois do intervalo, como prometido, né? Eu disse, doutor Patrick estava chegando aqui nos estúdios, já chegou, já está aqui devidamente acomodado e nós vamos conversar principalmente, né? Podemos até evoluir para outros assuntos, mas o foco principal é a gente falar, né, dos incêndios que estão acontecendo aqui em Arcos, né? Alguns criminosos, outros ainda para confirmar se são realmente criminosos, e nada melhor que trazer aqui o nosso delegado para poder falar. Doutor Patrick, muito bom dia, é muito bom receber o senhor aqui. Nós já conversamos, mas ao vivo aqui no estúdio pela primeira vez. Seja muito bem-vindo e um ótimo dia, boa semana para você. Bom dia, Jaime, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vertical. É um prazer estar aqui falando com vocês, esse canal de comunicação aberto para a Polícia Civil, poder esclarecer os fatos que aconteceram aqui na cidade de Arcos nos últimos dias e também explicar o que temos feito, o que pretendemos fazer e o que precisamos de ajuda da população também. Vamos desmistificar, né, esses casos, né, doutor? Porque tem trazido uma certa inquietação na população, o medo, né, de deixar aí às vezes seu veículo fora da garagem, ou muitas vezes até de ter o seu veículo incendiado até mesmo dentro da garagem, né? Os casos, o senhor está relacionando os casos aí, a gente pode até começar falando desses casos que a Polícia Civil hoje está investigando, até mesmo para saber se tem relação entre um e outro, né? Isso. Vamos contextualizar o que aconteceu nos últimos dias aqui na cidade de Arcos, para quem... As pessoas às vezes sabem de algum caso, sabem de outro, mas não sabem o contexto completo. Isso. Vamos lá, no dia 25/8, né? No mês passado, a gente teve um incêndio no período noturno, de madrugada, de um caminhão. Esse local, esse primeiro caminhão, ele foi incendiado no bairro ali da Vila, tá bom? Foi o primeiro caso. O caso chamou a atenção da gente no dia 25/8. Nesse caso específico, a gente teve acionamento da perícia, a perícia foi ao local, realizou o trabalho de praxe e constatou que de fato foi um incêndio criminoso. E esse acontecido no bairro Vila no dia 25/8, que é o mês de agosto, certo? Certo. Sobre esse fato inicial, 2 pontos. Primeiro, a gente nesse caso, primeiro tenta identificar o que foi o motivo do incêndio, como que causou, o que foi o material utilizado, pra gente entender se é uma coisa premeditada, se a pessoa comprou galão de gasolina num posto, se a pessoa aproveitou de uma oportunidade. Nesse primeiro fato, a perícia constatou que próximo a esse caminhão havia uns sofás descartados pela população, e de 3 sofás, um foi utilizado para fazer esse incêndio, colocado debaixo do caminhão, que é o inalador, né? Iniciou a ignição. E queimou esse caminhão. Então esse a gente tem certeza que foi criminoso. A forma utilizada foi esse pedaço de sofá que estava próximo, e isso indica o quê? Que não era uma coisa muito premeditada. A pessoa aparentemente não levou nada para fazer o fato. Não levou um galão de gasolina ou álcool, nenhum combustível próprio para isso. Ela se aproveitou de uma situação, o sofá estava bem próximo e agora o motivo a gente tem que confirmar, mas ela se aproveitou desse momento. Ponto importante, havia outro caminhão do lado. E a pessoa também tentou incendiar o caminhão que estava ao lado. Só que eram de proprietários diferentes, aparentemente. Então o outro não conseguiu queimar porque o fogo provavelmente apagou, mas havia outro pedaço de sofá, como se fosse o mesmo combustível. O início também de fogo. O início de fogo. Então o primeiro fato lá em agosto foi esse desdobramento. Temos essa confirmação da perícia que é um incêndio criminoso, está sendo apurado pela Polícia Civil. E esse ainda não tem suspeito? Não. O que a gente tem desse primeiro fato? Aí a população começa a mandar as imagens pra gente, começa a tentar ajudar. A gente recebeu umas imagens de uma pessoa próxima ao local dos fatos, trabalhou bastante para identificar, conseguiu identificar essa pessoa. Só que confrontado e analisando outros fatores, a gente concluiu que ela não era relacionada ao fato. Até porque as imagens não eram do momento do incêndio. Eram imagens posteriores. Era uma pessoa suspeita apenas. Estava passando próximo. Isso. A pessoa foi até presa porque ela tinha praticado outro crime patrimonial, nada a ver com o crime do incêndio. Então, assim, considerando que ela confessou a autoria de outro crime, o próprio jeito de lidar com ela, a gente notou que não era a pessoa que poderia ter incendiado esses caminhões. Então, não tinha um perfil. Não tinha um perfil e ela confessou outros delitos. Não tinha um parâmetro, vou confessar um delito, não vou confessar outro, é uma coisa que chama atenção. Ela foi presa em flagrante, foi conduzida e tudo. Ela vai ser iniciada pelo crime de furto, ela subtrai um videogame numa residência, a gente conseguiu recuperar esse videogame e restituir para a vítima, certo?
Posteriormente a isso, tivemos um novo incêndio, e esse foi no dia 15 de setembro. Esse chama atenção porque foram vários incêndios no mesmo momento. Então a gente teve um incêndio de uma carreta, tá? E esse incêndio a gente levantou imagens, buscou saber o que aconteceu, e é a nossa principal imagem até o momento. Essa imagem deve ter divulgado nos grupos de WhatsApp aí. É um homem com um cachorro do lado. Não sei quem já teve acesso, quem não teve acesso ainda, pode pedir que a gente até divulgue para a finalidade de tentar identificar essa pessoa. Hoje ela é tratada como suspeito. Simplesmente isso. As imagens denotam que ela estava muito próximo, provavelmente ela causou esse incêndio. Certo? Então quem já viu essa imagem, tiver alguma informação, por favor, nos ajudar. A gente tem só interromper. Se o senhor tiver fácil aí acesso e quiser me passar, dá pra gente colocar ótimo. No YouTube. Eu vou pedir aqui. Só um segundo. Mas o senhor pode continuar. Certo. Depois desse caso, pessoal, que a gente conseguiu localizar essa imagem, a gente fez diversos levantamentos na cidade. A gente tem pessoas que colaboram da Polícia Civil, a gente tem bancos de dados, a gente tem a própria Polícia Militar que atua diariamente na rua, e a gente não conseguiu localizar essa pessoa ainda. A gente já confrontou com 6 possíveis suspeitos, que a gente já viu, que a gente tem perfil, aparecia nas fotos, mas a hora que a gente confrontou diretamente, principalmente com a imagem que a gente tem, não bate. Mas a imagem mostra a pessoa na cena? Mostra ela próxima, caminhando ao lado. Só que devido ao horário e o jeito, é bem provável que seja essa pessoa. Que seja a pessoa. A não ser que ela tenha uma explicação muito boa. Então, o nosso principal suspeito desses incêndios ocorridos no dia 15 de setembro, certo? Além desse caminhão, dessa carreta aí, o que acontece? Teve também, isso aí já durante a parte da manhã, esse primeiro incêndio que eu narrei que a gente tem um suspeito foi no período noturno. Na parte da manhã, por volta de 10 horas da manhã, a gente teve um boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar com 3 veículos danificados, um Passat, um Uno, 2 Unos na verdade. Considerando a idade, o ano de fabricação dos veículos, são veículos mais antigos. E nesse caso específico, não teve comparecimento da perícia no local dos fatos. Está fazendo laudo posterior, ainda não foi finalizado. Nesses casos, a gente ainda não sabe se foi um incêndio criminoso ou não. Então, o ponto tão pouco se tem relação com o do caminhão. Até o momento, a gente não viu nenhuma relação. Então, assim, cria-se um alarde muito grande na população, que a gente tem um piromaníaco na cidade, uma pessoa e tudo. Mas, pessoal, até o momento, de criminoso, que a gente tem certeza que aconteceu um fato criminoso, a gente tem só da primeira carreta. Da primeira carreta que eu expliquei, do caso do sofá e tudo. O resto, até o momento, não conseguimos concluir que teve um incêndio criminoso. E esse é o ponto. Que às vezes um infortúnio, né? A gente, infelizmente, esse calor excessivo, eu não entendo muito de mecânica e de elétrica, sabe? Eu sou péssimo nessa área. Mas quem entende, comentou que esse calor excessivo, uma falta de manutenção no veículo, isso tudo. Curto-circuito. E é a principal suspeita desse incêndio que aconteceu no último dia, no sábado. Mas vamos na ordem aqui pra gente não perder. Então temos um caminhão comprovado, um caminhão sem comprovação, mas temos um suspeito próximo que aparentemente ele incendiou esse caminhão, mas a gente não tem a conclusão definitiva. Temos 3 veículos de fabricação antiga, todos próximos. Muito estranha a situação. Esses veículos serão carros que estavam rodando ou seriam sucatas, carros que estavam parados ali sem uso? Todos estavam estacionados próximos. Se eles ainda estavam rodando ou não, a gente está conseguindo intimar os proprietários para comparecer na delegacia. Até para saber também, já é uma situação de manutenção desses veículos. Se o proprietário me fala que, olha, esse veículo a gente sempre roda, a gente viaja, a gente sempre... Ok, então a gente começa a entender que pode ser criminoso. Mas considerando que são veículos de fabricação mais antiga, a gente vai questionar sobre isso. Primeiro, estavam rodando? Segundo, eram feitas manutenções? Como estavam próximos? Um pode ter passado por outras vezes. A gente vai detalhar essa situação com os proprietários do veículo e as testemunhas. Só que o que acontece? Até o momento, a gente tinha só um incêndio criminoso e uma imagem. Só que no decorrer dos últimos dias, a gente está direcionando nossos esforços para isso, considerando que é um fato que está... trazendo prejuízo para a população, não só no sentido material, mas até de confiança. Em deixar muitos áudios aí que a gente recebeu no final de semana de proprietários de veículos preocupados com, olha, onde eu vou deixar minha carreta? O que eu vou fazer? Meu sustento, meu ganha-pão. Eu tô te mandando agora a imagem, se você puder compartilhar pra gente. Vamos botar ali Pessoal, só ressaltando, a gente não tem certeza se de fato esse senhor, esse indivíduo, praticou o delito. Mas precisamos identificá-lo. Até porque ele comparecer na delegacia. Então a imagem é no sentido de identificar. Isso, a gente precisa identificar. Né? Tá bom? Então a gente sabe que a população de Arcos é acolhedora, a população de Arcos ela é uma
sempre ajuda a Polícia Civil e a Militar, e a gente conta com colaboração. Principalmente que os mais interessados é a população. Sim. É quem de fato arca com o prejuízo de ter uma pessoa que possivelmente está incendiando veículos na cidade, certo? A imagem tá aí para você poder divulgar se possível. Sim, vamos botar. Enquanto o senhor fala, eu vou colocar ela aqui no YouTube. Esse indivíduo é o suspeito do segundo incêndio, tá bom, pessoal? Ocorrido no dia 15 de madrugada. Lá no bairro, vou confirmar o nome do bairro aqui, lá na Avenida João Vaz Sobrinho, ali próximo à Avenida do Progresso. Tá bom? Pessoal, nesse mesmo dia que teve o incêndio dos veículos antigos aí, teve um lote vago queimado, tá bom? A gente não sabe se tem relação, o lote é próximo, tá bom? O lote não é do lado, é próximo aos carros incinerados. Mas assim, vamos considerar o calor excessivo, o mato tá seco, né? Então assim, possivelmente também foi até uma situação isolada. Pode ser. Muitas queimadas acontecendo ultimamente, né? Mas registramos tudo para contextualizar para quem tá nos ouvindo aí. E por último, a imagem tá aí, pessoal, olha, é esse indivíduo. A imagem que a gente tem dele, ele tá muito próximo ao caminhão e aparentemente ele está colocando fogo no caminhão mesmo. Interessante, sim. São vários fatores, né, na imagem que podem levar a população a identificá-lo. Uma roupa específica. O tipo de roupa, o cão, Isso. o boné. Parece que está usando uma máscara de Covid, né? Parece, não? Não, acho que não. Ele está com um objeto na mão esquerda ali, um objeto preto, a gente não dá para saber. E tem um cachorro andando atrás dele. Até o cachorro pode nos ajudar. E o cachorro não está sendo guiado por ele, né? Não, está sendo seguindo ele, como se tivesse uma relação de confiança aí. Muito bem. Pessoal, a gente tem a imagem desse indivíduo próximo ao caminhão que incinerou. Aparentemente ele estava colocando fogo nesse caminhão mesmo, está muito próximo. A imagem, a gente não tem uma qualidade 100%, mas é muito provável que ele estava incinerando mesmo. Até pela proximidade e o lapso temporal. Se tiver alguma informação, não quero me identificar, ótimo, não tem nenhum problema. A gente só quer saber a qualificação dessa pessoa. Pode passar aqui pro Jaime, né, Jaime? Pode passar para a Polícia Civil, pode passar para a Polícia Militar, 181, 190, né, tá bom? doutor? Sabe, eu tô dentro da delegacia, pode me procurar, a gente guarda o maior sigilo possível. E outra, às vezes é só para identificar mesmo, olha, essa pessoa tem costume de frequentar tal bar, essa pessoa não precisa saber o nome completo, só uma orientação. A gente tá precisando mesmo desse dado. Qualquer informação é bem-vinda, né, doutor? Sim, nos ajuda, certo? E por último, a gente teve esse incêndio ocorrido aí no final de semana no bairro Castelo, do caminhão. E esse aí causou maior alarde na população, porque, um caminhão, carros, igual outro caminhão, e em questão de menos de, literalmente um mês. O primeiro foi dia 25 de agosto. Então, criou-se aí uma certa preocupação geral na cidade. Só que, pessoal, quando a gente teve essa informação, foi até no sábado de manhã, sobre esse incêndio, a primeira coisa que a gente solicitou foi a perícia. Pra gente comprovar qual foi a causa, até para entender. Será que novamente foi um crime de oportunidade? A pessoa pegou algum objeto próximo e colocou e incinerou o veículo? Ou já era uma situação diferente? Até porque uma das linhas de investigação é quanto a possível vingança. Às vezes ex-funcionário, o caminhão rodava com outra pessoa, uma compra e venda mal feita, algum acidente de trânsito sem ressarcir prejuízo. Até um negócio, né? Às vezes negociou aquele caminhão, não pagou direito. A gente está conversando com os proprietários para tentar entender isso também. E até o momento a gente não conseguiu nada direcionado a isso, como se fosse uma vingança. Seria mais fácil, porque às vezes o cara... tive um problema com o meu funcionário aqui, eu desfiz um negócio de uma empresa, esse veículo aqui eu tô resolvendo uma pendência judicial dele. Indicaria alguma situação, mas até o momento não. E quando a gente solicitou o acompanhamento da perícia criminal, eles fizeram os trabalhos deles e não identificaram nenhum vestígio que o fato foi criminoso. Esse incêndio ocorrido no sábado, o perito fez a avaliação dele no dia, ligou, porque a gente estava acompanhando de perto, a gente não está trabalhando no final de semana, mas um caso grave desse a gente tem que fazer toda a diligência. Na parte da manhã a gente entrou em contato com o perito, perguntou ele bem específico sobre a situação, citou o último caso, olha, o último caso foi assim, pode ser dessa forma? E ele falou que não viu nenhum indício que possa ser incêndio criminoso. Mas eu até ressaltei, a gente já deu algumas entrevistas aí sobre a situação, para descartar totalmente, levantamos câmeras de segurança próximo. A região ali tinha bastante câmeras, nenhuma muito direcionada ali na ponta da cabine do veículo, e todas as imagens que a gente teve acesso, eu conversei com proprietários de residências próximas ali no final de semana para eles darem uma olhada pra gente, a militar levantou também, nenhuma imagem que indique um suspeito.
Nenhuma imagem que indique... Pelo horário não há um suspeito não tem uma passando por ali. pessoa próxima. Até o caminhão, ele estava estacionado ao lado de outro caminhão. E esse outro caminhão, a gente tem imagens dele. Como se fosse o veículo A, o veículo B, a gente tem imagem do veículo A. Mas o B que foi incinerado. Nada suspeito. Nada suspeito. Então, assim, pode ter sido um infortúnio de acontecer bem próximo a 2 casos criminais. E a gente vincula que seja. Mas até o momento... Mas o perito identificou um ponto de ignição? Não? Esse é o principal vestígio. O que seria o ponto de ignição? O que seria o objeto que causou? É um pedaço de papel, um pedaço... que deixa vestígio, né? Quando você queima um papel, deixa alguma coisa. Um pano, um galão de gasolina, um vidro de álcool, um isqueiro, um fósforo. Nada. Não identificou nada. Mas um curto-circuito, um fio queimado? Sim, aí é o ponto. Se a pessoa que... Se alguém fez isso premeditado e utilizou, às vezes, de própria engenharia elétrica, né? Para fechar um curto no veículo, etc., é um caso muito mais difícil de a gente conseguir comprovar que foi criminoso. Mas, isso aí, pessoal, é coisa que eu recebi pelo WhatsApp, que eu ainda vou ter que apurar com mais detalhe, de pessoas que conhecem um pouco de caminhão, parte elétrica. Esse veículo específico, ele geralmente tem um probleminha de relé, farol, alguma coisa que pode gerar fechar curto. Tá. Eu tô falando isso, pessoal, como cidadão também. Não a gente não conseguiu aprofundar nisso para entender. Porque isso é muito técnico. É muito específico. Eu não tenho caminhão para saber isso. Mas eu recebi mensagem de WhatsApp de pessoas que têm acesso a veículos, fazem manutenção, conhecem um pouco de mecânica e engenharia elétrica. Falou, olha, esse modelo, de vez em quando acontece fechar curto por isso aqui. Tem que ver se não foi isso. E confrontando isso com a situação das imagens, com a falta de objeto incendiário no veículo, a gente não está tratando como criminoso no momento o último veículo. Mas é uma situação que a gente vai monitorar, a gente vai ouvir o proprietário, ele vai ser intimado para ser ouvido na delegacia, para saber sobre a situação desse veículo, sobre a manutenção desse veículo, sobre essa possibilidade, que parece ter uma questão mecânica congênita. Se não fez isso, então o veículo pode dar chance. É o que acontece geralmente nos recalls, né? Isso, que o pessoal fala assim, esse carro veio com um defeito numa válvula tal. Isso. Né? Aí, de vez em quando, ele apresenta problemas nesse local. Então, pessoal, não estou falando que o proprietário do veículo tem uma responsabilidade. Que de forma ainda. alguma. Né? Não, de forma alguma. Eu só recebi uma mensagem nesse sentido, eu estou compartilhando até porque eu preciso de orientação sobre isso também, é uma situação muito específica, e a gente vai ver se não foi essa situação. Porque se foi um incêndio de pane elétrica, a gente descarta, de fato, um dos caminhões, a gente fica com 2, né? Que é os 2 primeiros, que um a gente tem a comprovação mediante laudo, e o segundo é o que a gente divulgou a imagem aí do rapaz colocando o próximo ao local do incêndio. Sim. Temos isso. Ok, tá, vamos nos preocupar? Vamos, lógico que vamos nos preocupar, que é objeto que vale mais de 100 mil, é objeto de trabalho das pessoas, a gente recebeu diversos áudios aí de colegas, né? São muito unidos os caminhoneiros, preocupados com a situação, querendo que a gente corra atrás, às vezes até criticando a atuação da militar ou da civil, que não fez nada. Eu até ouvi um áudio, o cara, não, foi tal pessoa. Assim, já identificou e me ajudou? Me avisa, né? Corri atrás, consultei, pedi qualificação da pessoa, consegui. O cara tá preso, gente. Então, assim, cuidado também, porque na emoção... E disseminar isso em grupos, né, gente? Olha a gente sabe que tem grupo de Facebook que tem arte muito atuante, vários comentários. E pese eu não integrar o grupo, eu acompanho os comentários, porque a gente tem, às vezes, algumas informações precisas ali. Cuidado. Vamos aí, esses áudios de WhatsApp em grupo, isso vaza. Isso aí não pensa assim, mas não tô mandando um grupo de amigos, isso aí é divulgado. Vaza. O que vocês pensam? Que chega no meu telefone de áudio, às vezes falando mal da Polícia Civil, falando mal da Polícia Militar, da promotoria, do judiciário, pessoal, isso aí tudo chega pra gente. Não pensa que é sigiloso assim, não. Mas eu entendi, eu até recebi alguns áudios um pouco mais complicados aí no final de semana, mas eu entendi o contexto dos proprietários preocupados. No sentido talvez até pela... É emocionado mesmo. A gente vê a ali. pessoa emocionada. Eu fiz contato com 2 ou 3 pessoas no final de semana. Falei assim, pô, você falou o nome de uma pessoa. E como você chegou nessa conclusão aí? O que você tem? Não, porque isso aí a gente ouviu falar. Mas quem que é? Mas o cara que você falou tá preso. Como que foi ele? Então, assim, pessoal, vamos com calma aí também, porque acaba, às vezes, praticando algum crime. Você atribui um crime falsamente a outra pessoa, é crime de calúnia. Entendeu? Aí a pessoa que você está imputando o crime aí vai lá na delegacia representar contra você, aí você vai ficar indignado porque a polícia não apurou, mas está querendo... Não é assim. E o pior, doutor, que agora nós vamos entrar numa parte aí complicada, o pior é o seguinte,
às vezes o crime que você tá de divulgar coisa na rede social aí inverídica, talvez ele é pior do que o próprio fato do incêndio. Que é a questão que muita gente se pergunta, mas por que ainda não tem ninguém preso? E se prender, vai ficar preso ou não vai ficar preso? Vamos limitar a questão da pena do crime. Isso, vamos lá. Até um esclarecimento geral para a população, porque às vezes a pessoa é conduzida para delegacia e não é presa. Porque a militar conduziu, mas a civil não prendeu. A gente segue, pessoal, que está estipulado na lei. Certos crimes, vamos lá especificar, crimes com pena abaixo de 2 anos, em regra geral, tem umas situações muito específicas, em regra geral, o procedimento correto é a Polícia Militar conduzir para a Polícia Civil. Ressalto que a própria Polícia Militar pode fazer liberação. Aqui em Minas Gerais a Polícia Militar pode fazer o TCO, né? A gente fala TCO, o pessoal já... circunstanciado, né? Isso, a população já conhece como TCO. A Polícia Militar pode fazer, final de semana e período noturno, geralmente a militar até faz. Ou conduzir para delegacia e a gente faz o procedimento, a papelada, né? E libera a pessoa. Mas, por que não prendeu? Porque a pena não permite a gente fazer uma prisão em flagrante e ratificar essa prisão. A gente tem que colocar a pessoa em liberdade, senão eu estou praticando um crime. Sim. Então, assim, mas não é porque a gente não quer prender, é que a lei estipula alguns parâmetros e a gente segue esses parâmetros. Às vezes, dependesse do senhor como cidadão, até queria prender, mas... a gente tem a vontade pessoal, mas a gente aí tem que pode ser responsabilizado, na né? lei. Outras situações, a pessoa é conduzida para a delegacia, é um crime com a pena maior, vamos lá, embriaguez ao volante, um crime de furto, um crime de receptação. E no momento ali de analisar o fato, eu vejo que tem a possibilidade de arbitrar fiança. E às vezes nem é uma possibilidade, é uma imposição. Porque essa pessoa tem direito a ter uma fiança arbitrada. A gente arbitra um valor na faixa de um salário mínimo, também tem parâmetro legal para isso, né? Totalmente discricionário. E a pessoa paga e ela vai ser colocada em liberdade e vai responder esse processo, seja na fase policial, seja na fase judicial, inicialmente em liberdade. Não é que a gente não quis prender, não é que a gente já pôs... Não, a pessoa pagou um valor em prol dela estar livre e responder esse procedimento. Ele tem esse direito. A pessoa tem esse direito. Há outros casos, aí principalmente quando a gente está falando com uma situação de tráfico de drogas, que a pessoa já é conhecida, às vezes uma situação de violência doméstica, que a gente prende, ratifica a prisão e já pede uma prisão preventiva. A pessoa responder o processo detida, acautelada no presídio. Só que essa decisão, pessoal, a gente repassa ela, esse pedido, né, melhor dizendo, a gente repassa para o Ministério Público e também o Ministério Público vai avaliar se ele concorda com o meu pedido ou não. E posteriormente vai emitir um parecer dele e vai remeter ao Poder Judiciário. Então, assim, ninguém atua de forma sozinho. O Ministério Público não atua sozinho, a delegacia, militar, nem o Judiciário. O Judiciário também precisa que a gente leve provas para eles, leve a situação e eles entendam. Olha, cabe prisão nesse caso? Mantenha a prisão? Põe a pessoa em liberdade? Põe a pessoa em liberdade? Isso acontece muitas vezes, as pessoas não sabem. A pessoa está em liberdade, mas ela tem algumas limitações. Às vezes não pode sair final de semana, tem que dormir na residência, às vezes está de tornozeleira, não pode frequentar tais locais. E isso também não é uma prisão, uma pena. Mas é uma cautelar para a pessoa ser monitorada. Olha, não é tão grave a ponto de prender, mas eu vou te acompanhar. E se você descumprir, isso a militar faz a fiscalização, principalmente período noturno, informa o juiz, olha, você falou isso, ele não está fazendo. O que vai ser decidido? Então, estou explicando, pessoal, de forma mais simples possível, sem usar termos muito técnicos, para vocês entenderem um pouco sobre essa situação. Então, assim, às vezes critica militar, critica civil, a gente faz nossa parte. A outra parte não depende da gente. A gente está num contexto que envolve outros órgãos e cada órgão tem sua opinião fundamentada e tem a lei também sempre direcionando a gente, tá bom? Esse caso, por exemplo, esse caso que a gente está tratando aqui, a depender, se entendemos que é um crime de dano, um dano simples, a pessoa vai ser liberada. Entendeu? A gente vai conduzir. Mas por que não vai prender em prisão preventiva? Tem requisitos para fazer uma prisão preventiva. Não é eu quero prender e vou lá e prendo. A gente não funciona assim. Hoje a gente segue estritamente está na lei. E nessa situação específica não caberia prisão, caberia condução para delegacia, etc. Uma pessoa, felizmente ou infelizmente, não ficaria detida por muito tempo. Só um detalhe, doutor. Por exemplo, e o prejuízo é da vítima, porque fatalmente a pessoa não teria como pagar esse prejuízo. Sim, dentro do procedimento judicial. A pena é baixa? Não, dentro do procedimento judicial,
Se for entender que é uma questão de TCO, pode fazer uma composição entre autor e vítima e acertar uma indenização, certo? Caso a pessoa tenha condições de pagar. Isso, sempre é isso. Sempre é essa situação da pessoa... Se for um criminoso, a pessoa aí que já, muitas vezes, né, um morador de rua, ou não trabalha, ou usa droga, vai fazer o quê? Tem condição. Seja no procedimento simples, né, que é o procedimento do TCO, do juizado especial, seja no procedimento criminal, a vítima tem direito a pedir indenização, um ressarcimento, né, pelo valor que ela teve de prejuízo. E a outra pessoa, no caso o autor, tem que pagar. Mas se tiver condição financeira, vai pagar. Se não tiver, a pessoa não vai pagar. Funciona assim. Mas a pessoa tem direito a pedir isso aí como uma medida de reparação dos danos. E outro ponto, pessoal, que aí já começa uma vinculação a todos os incêndios que aconteceu em Artes. Há 1 ano, 2 anos, um incêndio na rodoviária, do ônibus de ação estilo e tudo que aconteceu. Queimou um ônibus e num outro queimou uma sala. Até também. O próprio patrimônio da prefeitura municipal ali, da rodoviária, etc. Pessoal, aquele fato foi apurado. O autor foi identificado, o autor foi preso e o autor foi liberado. Ele ficou detido cerca de 1 semana. Mas a gente prendeu ele no dia dos fatos. Ele foi detido, foi encaminhado ao sistema prisional. Depois está respondendo o procedimento em liberdade e tudo. Lógico, foi um dos primeiros suspeitos que a gente teve. Mas a imagem que a gente tem até o momento não bate com a imagem, o perfil físico dessa dele, vez, então, vocês já foram nele, mas não só bateu, nele. não teve A nada. gente até a população, um dos lados, assim, não, todo mundo sabe que tal pessoa faz isso. A gente também, algumas coisas a gente sabe. Então a gente tem uns 6, 7 pessoas que a gente já foi, bateu na porta da casa, a própria militar também, vamos olhar aqui, não bate. Olhou, não, a pessoa tá presa. Igual esse que eu falei que a pessoa citou o nome dele, tá preso. Então, assim, vamos lá com calma nos grupos. Esse sigilo que vocês acham que tem, não tem. Então, assim, a gente entende o contexto, não vai se aproveitar de uma situação para criar pânico desnecessário. Então é isso que a gente tem. O que a gente vai fazer a partir de agora? Divulgamos a imagem, esperamos ter algum retorno. Peço atenção, quem tem câmera de segurança próxima à região que aconteceu algum fato, se viu alguma imagem interessante, nos avisar. A gente foi em algumas residências, outras residências a gente pediu ao proprietário para dar uma olhada quando não era muito próximo. E se tiver alguma informação, nos avisar. Até o momento, o que a gente vê é que é uma pessoa sem muito padrão. Não é uma pessoa que está premeditando colocar fogo em caminhão específico. Pode ser uma pessoa que está se aproveitando de uma situação, às vezes é usuário de substância entorpecente, às vezes está fazendo uso de bebida alcoólica, vê uma situação específica. Então pode ser isso. Os proprietários vão ser intimados para ir na delegacia, para a gente ver se eles podem nos ajudar mais alguma coisa. E a gente dá essa mensagem para a população se acalmar também sobre a situação, considerando que não é isso tudo que foi divulgado. Tá certo. Beleza. Ô, doutor, eu queria te agradecer. O horário passa rapidinho, né? Mas sempre colocar à disposição. A imagem está aí. Essa pessoa é suspeita, né? Fiz questão de colocar bem grande lá. É suspeita. A Polícia Civil, com certeza, com a ajuda da população, vai localizá-lo e vai confrontar, né, todas as provas, as coisas que tem, para saber realmente se comprova ser essa pessoa. E aí todos vão ficar sabendo, né, posteriormente. Queria desde já colocar a Rádio Vertical FM à disposição da Polícia Civil, sempre que precisar, nós estamos aí às ordens. É para isso mesmo. É para falar, desmistificar, né, colocar, orientar as pessoas para não criar alarde, para não criar pânico, mas ao mesmo tempo informar corretamente. Isso, importante a informação correta e a gente sempre precisar, pode ajudar a Polícia Civil aí. E tendo alguma novidade sobre o caso, a gente vem tanto comunicar os veículos de imprensa, como também noticiar a população aí para a gente, de fato, quem sabe até o final dessa semana colocar um fim nesse assunto. Esclarecer esse assunto e